Paz do Senhor, irmãos. Eu fui convidada pelo pastor para trazer uma rápida palavra e o que Deus falou ao meu coração está em Mateus capítulo 6, versículo 5, e diz assim: Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Ontem eu orava e Deus falava comigo sobre a necessidade de que nós temos de estar no secreto. Eu acredito que todos têm a sua intimidade, sua vida particular com Deus, mas eu não vejo outro propósito senão Deus colocar cada um para depender do seu próprio secreto, da sua própria intimidade com Deus. E essa intimidade durante esse tempo não pode ser abalada, muito pelo contrário, ela deve crescer em nós, porque esse é o tempo que Deus escolheu para nos edificar como igreja, mas também nos edificar de modo individual. Durante muito tempo, nós, por exemplo, que moramos em São Paulo, o ativismo é muito grande. Nós temos muitas coisas para fazer e nem sempre conseguimos dar tanta prioridade à nossa vida ali no secreto. E qual seria esse secreto? É esse tempo onde nós podemos parar, escutar e entender o que Deus está bradando, o que Deus está falando para esse tempo, o que Deus está dizendo a nosso respeito. Eu tenho visto que Deus tem comunicado para a gente que esses dias são dias que estão preparando a noiva dele para subir. Deus está comunicando através das pragas, através do coronavírus. Ele está comunicando à sua igreja que a sua vinda está próxima. Mas a igreja, muitas vezes, precisa ser despertada. E eu acredito que dentro das nossas casas, sendo ministrados pelo Espírito Santo, tendo tempo para buscá-lo de uma forma intensa, nós seremos muito mais ministrados, seremos muito mais fortes quando terminar tudo isso, nós como igreja, se realmente nos posicionarmos. Mas eu queria falar um pouco sobre esse lugar secreto que Deus tem falado aqui, né, em Mateus 6. Esse lugar é um lugar onde Deus separa para realmente mostrar como nós devemos nos posicionar em oração. Deus falava muito comigo sobre o tabernáculo. Deus falava muito comigo sobre como você se apresenta no tabernáculo seria a forma como você deve se apresentar em oração. Quando nós entrávamos antigamente ali pelo tabernáculo, tinha o átrio. E o átrio, ele era um lugar onde a maioria das pessoas poderiam entrar, a não ser as pessoas que tinham deficiência física ou algum problema. E no átrio, quando você entrava pela porta do átrio, a primeira coisa que você via era o altar de sacrifício. Então, na oração, se a gente trouxer isso para a oração, o altar de sacrifício é o lugar onde eu apresento sacrifícios, eu apresento uma oração, seja por mim ou por outras pessoas. E ali eu posso apresentar as minhas petições, as minhas intercessões, por mim ou pelos outros. Mas Deus não quer que a gente só esteja no átrio. Deus quer que a gente vá mais profundo para conhecer realmente o Santo dos Santos, o secreto dele. Então, quando a gente segue um pouco mais em frente, no átrio nós vamos ver uma pia de bronze. E a pia, ela era composta por vários espelhos. E os espelhos falam de como você pode enxergar você mesmo. Então, Deus está falando que quando a gente caminha de acordo, caminha na vontade dele, caminha em oração, a se aprofundar mais nesse secreto, nós estamos caminhando para poder enxergar quem nós somos e trazer um verdadeiro arrependimento. Porque nós, como igreja, como pessoas, abandonamos muitas coisas. Talvez podemos ter perdido princípios ou preceitos do Senhor no meio do caminho. E o Senhor nos convida para andar nesse
santuário que é espiritual e olhar para ele para refletir a nossa vida e olhar para dentro dessa pia de bronze e realmente reconhecer quem nós somos, como estamos, não apenas entrar em oração apenas por intercessão, apenas para fazer petições por nós no altar de sacrifício ou pelos outros, mas entrar pelo átrio e olhar também ali para a pia de bronze e reconhecer quem nós somos, que somos falhos, somos pecadores. E após essa oração também de arrependimento, de enxergar quem nós somos, se seguirmos em frente, entraremos no santo lugar. E no santo lugar existia a mesa dos pães, existia o altar de incenso e existia o candelabro. A mesa dos pães fala primeiro o santo lugar falava de um lugar de mais intimidade, que nem todo mundo podia entrar ali. Nem todo mundo podia ter acesso. Então esse santo lugar era o lugar onde os sacerdotes tinham acesso, onde aqueles que foram separados, foram escolhidos, foram santificados para entrar na presença têm acesso. Nós precisamos nos santificar de uma forma, nos arrepender, sim, fazer intercessão, nos arrepender e passar para o próximo nível em oração, não só ficar no raso. E precisamos entrar por essas portas do santo lugar. E essas portas do santo lugar, ela vai falar que tem os pães. Esse pão representa um pão que ele não podia ficar velho, ele todos os dias era trocado. Então essa comida, esse alimento, isso fala de um alimento dentro da presença de Deus e na oração, que não devemos só simplesmente falar com Deus, mas devemos também receber dele. E esse alimento que ele vai nos dar vai ser trocado todos os dias ele vai dar algo novo nesse lugar de oração nosso. Todos os dias o Senhor vai colocar um pão novo, um pão fresco que representa Jesus, sem fermento, sem mentira, sem nada que vá disfarçar esse pão que é verdadeiro, esse alimento verdadeiro, aquilo que vem do Senhor para nós. Também dentro do santo lugar tinha o altar de incenso. O altar de incenso fala de uma oração de adoração. Fala que se a gente se aprofundar nesse lugar secreto, nós viveremos também e veremos esse altar de adoração crescer. Esse altar de adoração ser trocado, esse incenso todos os dias. E uma das coisas que mexe um pouquinho com a adoração, que gosto da adoração, observe é como a nossa adoração como igreja se perdeu. É como nós perdemos qualidade de adoração nos últimos dias. Como nós deixamos de adorar, como que o ativismo, tantas coisas do dia a dia, seja o trabalho, seja na igreja, ou porque realmente não estamos focados naquilo que o Senhor colocou para nós, nós perdemos essa adoração verdadeira. Essa adoração que é no secreto, onde não tem muita gente, onde muitas vezes a fumaça vai te esconder, muitas vezes não tem quem te aplauda, não tem ali um lugar, mas é o lugar onde só o Senhor te vê. É o lugar onde você se encontra com Deus e você se relaciona com Ele. E você recebe dele e você dá para Ele. E esse altar de incenso fala disso, de um incenso, um cheiro suave que sobe ao Senhor, o Senhor recebe e o Senhor se alegra. Então essa é a nossa adoração. Nós nos perdemos nos últimos tempos, a igreja no geral, a gente se perdeu, que não temos períodos longos de adoração verdadeira, onde há contrição, onde há um desejo profundo pelo Senhor, um desejo de amar Ele de forma mais profunda. Eu, particularmente, é o que eu estou buscando nesses dias, porque eu falo como Camila, eu também preciso disso. Nós precisamos voltar a esse lugar onde a adoração cresce no nosso coração de uma forma muito intensa e ela toma conta do ambiente ao nosso redor. Então, esse lugar que o Senhor também preparou para nós, esse lugar de secreto vai fazer crescer em nós tudo isso. Existe também o candelabro que fala dos 7 Espíritos de Deus e uma chama que deveria ser mantida e nunca poderia ser apagada. Então todos os dias os sacerdotes trocava esse fogo teria que ser mantido aceso todos os dias. Isso fala da chama do Espírito sendo trocada todos os dias. Se nós entrarmos nesse lugar, se nós nos aprofundarmos nesse tabernáculo, nesse escondido, nesse secreto, o Senhor também
também vai trocar essa chama e que arde dentro de nós todos os dias. E essa chama fala dos 7 Espíritos de Deus, também fala sobre os dons que ele concedeu, a renovação dos dons que o Senhor concedeu à igreja. Se nós conseguirmos colocar a nossa vida alinhada dentro desse secreto, o Senhor vai renovar os dons que ele colocou sobre a igreja, dons que se perderam, talvez nesses últimos dias você tinha dons e você perdeu, talvez nos últimos dias há quanto tempo você não tenha usado os dons que Deus te deu, mas esse é o tempo do Senhor renovar os dons da igreja, o discernimento, a sabedoria, tantas outras coisas o Senhor quer renovar. O Senhor quer renovar a sua igreja por completo, mas não vai ser em outro lugar, não vai ser na comunhão nesse momento, vai ser sim no seu secreto, no particular. Vai ser por esse caminho, pelo caminho da porta que eu entro, eu sacrifico as orações por mim, pelos outros. Depois eu vou me enfrentar num espelho de bronze para realmente enxergar quem eu sou. O bronze também fala de juízo. Então o Senhor me mostra quem eu sou para que eu não entre nesse juízo. Aí eu entro por um lugar um pouco mais escondido, que não é todo lugar da sua casa que você mostra, dá um exemplo, não é todo lugar da sua casa que você mostra a qualquer pessoa, mas você mostra aos mais íntimos. Então o Senhor está falando de um lugar mais íntimo, que é o santo lugar, onde vai ter alimento, que é o pão, onde vai ter adoração, que é o altar de incenso, e onde não vai faltar o fogo, a chama que renova os dons da igreja. E ainda tem mais um lugar. E para os mais íntimos ainda, aqueles que conseguirem andar nesse tabernáculo, na sua oração, aqueles que conseguirem se aprofundar na sua oração, o Senhor tem um lugar reservado. Que passarem por tudo isso vão ver o Santíssimo, o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era o lugar onde repousava a presença de Deus. E tinham objetos que lembravam os milagres que ele fez anteriormente, que ele ainda é o mesmo. Mas quando o Senhor me mostrava esse santo lugar, esse Santo dos Santos, o Senhor me mostrava que para passar por ele você precisa passar pelo véu. E o véu representa a carne. E não tem como passar. Não tem como a gente passar para esse Santo dos Santos se a nossa carne não for rasgada, se o nosso desejo não for rasgado, se a nossa vontade não for deixada. Não tem como passar por essa cortina se a nossa vontade não for tirada de vez, não for abolida de vez. Precisamos largar muitas coisas. A nossa carne, eu tenho ouvido esses dias e tenho feito disso uma palavra rema na minha vida, que é que a nossa carne nunca se converte. Nunca. Nós nos convertemos, o nosso espírito, nós mudamos algumas atitudes, mas a nossa carne sempre vai brigar contra o nosso espírito. Ela nunca vai se converter a ponto de falar, olha, agora eu não brigo mais com o espírito. Nunca. Então nós temos que, sim, nos despojar da carne. O Jesus foi rasgada a sua carne, e assim o véu também se rasgou de alto a baixo no santuário, para que nós tivéssemos acesso. Então que nós possamos também rasgar as nossas vontades, o nosso desejo de deixar para trás, e nada seja mais importante do que estar nesse lugar, no Santo dos Santos, num lugar de adoração, para conhecer aquilo que só Ele pode revelar. Porque existem lugares que a gente ainda não conheceu em Deus, e existem lugares que é para esse tempo. A palavra de Deus diz em João que o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ou seja, o Senhor se move nesse tempo, e só aqueles que são nascidos de Deus, só aqueles que têm ouvidos para o Espírito, só aqueles que têm visão para o Espírito Santo vão saber o que o Senhor está movendo nesse tempo. Mas não é tempo de nós ficarmos e nos aquietarmos no pouco ou no átrio. É tempo de nós sermos audaciosos e avançarmos em Deus para conhecer o mais profundo dele, para entender como ele vai mover a igreja nesse tempo, o que ele deseja para a igreja nesse tempo, porque não é um tempo igual a outro que nós já temos vivido.
Não podemos nos mover nesse tempo como se estivéssemos vivendo o tempo de paz que vivíamos outrora. Temos que nos mover no Espírito, precisamos encontrar a voz do Espírito que está soprando e falando aos nossos ouvidos o que Ele deseja para esse tempo. E Deus tem uma direção nova para sua casa, Deus tem uma direção nova. Você precisa andar no Espírito de uma forma nova para essa época. Não é tempo de nos aquietarmos no básico, no pequeno e no raso. Precisamos ir de uma forma mais profunda e avançar. Avançar, sim. O meu coração se alegra ouvindo essa palavra também, porque quando Deus fala, tá falando aqui, também tá falando comigo, porque nós precisamos avançar no conhecimento de quem Deus é, porque isso vai nos fortalecer para viver os dias que virão. A gente não sabe quais dias virão, se serão dias de bênção, de grandes vitórias ou ainda dias de dificuldade, mas permaneceremos mais alguns dias nas nossas casas e o que faremos disso? Então eu quero te convidar, sim, quero convidar a você a entrar no Santo dos Santos, a conhecer um Deus que tem algo reservado só para você. O que tem no Santo dos Santos é só para você. É uma intimidade ímpar, é uma intimidade que eu e você ainda não experimentamos, é um nível novo na presença dele, é uma chama nova sendo acesa. É algo novo, é a autoridade do Senhor sendo decretada sobre nós para agir no mundo espiritual e não no carnal. O grande fator é que nós como igreja temos olhado para o físico, para aquilo que é físico somente, não que nós não vamos nos cuidar, que nós não vamos ter os nossos cuidados como tem sido orientado, mas nós temos que olhar para o espiritual e olhar com os olhos do Senhor, o que o Senhor está dizendo para esse tempo. O Senhor está dizendo algo, a trombeta dele tá soando, dizendo algo. Os anjos dele estão dizendo algo, e o que o Senhor está dizendo para você? Eu te convido e te desafio, irmãos, a tentar ouvir o que o Senhor tem para você nesse tempo. O Senhor tem falado isso ao meu coração. O que tem no Santo dos Santos, descubra, irmão. Talvez ele tenha fogo para a sua vida, para o seu ministério. Eu quero profetizar que no Santo dos Santos você vai encontrar tudo aquilo que ficou para trás. Eu quero liberar uma palavra que todo ministério que está travado, que está parado, tudo que está travado na sua vida ministerial, quando você entrar pelo Santo dos Santos, o Senhor vai destravar em nome de Jesus. Tudo aquilo que está parado no mundo espiritual e você não tem conseguido fazer a partir de hoje, quando você entrar no santo lugar e você caminhar por esse caminho que o Senhor deixou como modelo para nós cultuarmos, era o modelo que tinha no céu, Hebreus fala, você vai conseguir encontrar o renovo para sua vida ministerial, porque após esses dias nós precisaremos estar armados e munidos para poder enfrentar sim, mas avançar como igreja. Essa é a palavra que o Senhor deixou no meu coração. E que Deus abençoe cada um de vocês. Estou com saudade, que Deus abençoe, que possamos logo nos ver, mas que durante esse tempo sejamos muito edificados para quando nos unirmos, que possamos ser completos. Porque o que o Senhor falar comigo vai ser o complemento daquilo que o Senhor vai falar com você. Agradeço pelo carinho, pela oportunidade de dividir essa palavra. Ela foi muito intensa ontem no meu coração quando Deus me passou, e eu espero que ela também possa edificar a sua vida, em nome de Jesus.